jovens, de novo again, bem-vindo ao podcast da Glocal. Olha só, um tema polêmico sobre sexualidade na Bíblia. Vamos perguntar para Salomão o que ele acha de sexo no Éden, passando para o Novo Testamento, tudo que a Bíblia fala, se isso é um tabu ou não. Hoje é o dia de discutir sobre sexualidade. Eu quero dizer para você ficar até o final do nosso podcast, não se escandalize, ou se escandalize, talvez seja bom. E a gente vai estar aqui com a equipe pastoral da Glocal. Olha que interessante. Meu nome é Marcos Botelho e minha pergunta é: sexo antes do casamento pode, se não atrasar a cerimônia? Boa. Meu nome é Gustavo da Hora e eu queria perguntar, será que a Bíblia é contra o sexo? Oi, gente, eu sou Paulo Nazaré e a minha pergunta tem a ver com a do Marcos e com a do Gustavo, que é alguma coisa do tipo assim: se não pode fazer sexo antes do casamento, como que eu faço para saber se vai dar certo, se vai ser legal depois e tal? Jaziel vai responder depois essa pergunta para vocês. Oi, pessoal, meu nome é Simval Júnior e eu queria saber por que poligamia não pode mais. Pergunta pra sua mulher. Ela vai adorar responder isso. Meu nome é Jaziel Botelho e eu queria saber se tem alguma coisa melhor do que sexo. Falar de sexo. E é isso que a gente vai fazer agora. Fica com a gente, esse papo vai ser muito descontraído, só tem pastor, imagina, gente. O negócio vai pegar fogo, vai ser, ó, hot. Só depois da vinheta. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Galera, antes da gente entrar no nosso programa proibidão, o sexo no Antigo Testamento, e eu espero que o Renato edite bastante para ficar bem dinâmico e também não tão polêmico, mas eu adorei o programa. Eu queria dar uns recadinhos rapidinho em 1 minuto para você. Primeiro, que a Glocal tá de volta. A Glocal está no Teatro Gamaro, na Moca, ZL, é isso aí, dia 26 de março, 2 e 9 de abril. Coloca na sua agenda, vem estar com a gente. E a gente queria também chamar quem quer trabalhar de voluntário. Tem várias áreas para você trabalhar, desde na área de som, área de palco, recepção, 1000 coisas que a gente tem. A gente tem mais de 20 vagas. Se você quiser trabalhar com a gente como voluntário, entra no Instagram Glocal Oficial, que lá vai estar o link na bio para você preencher um cadastro e a gente poder chamar você para trabalhar com a gente, tá? Uma outra coisa é você que está curtindo os nossos podcasts, para divulgar para 3, 4, 5 pessoas. Coloca no seu stories que a gente está dando o RT, né? Quando você dá aquele print que você está escutando, faça um comentário e assim a gente vai interagir no Instagram. Dessa forma, a gente vai alcançar mais pessoas. Mande para os seus amigos. A gente tem um número a ser atingido e a gente gostaria que você fizesse parte desse sonho aonde a gente vai atingir muita gente com o nosso podcast, tá bom? Espero que vocês escutem esse podcast e vamos lá! Começando o nosso programa, olha, e parece que o nosso bate-papo em off é melhor do que o on, né? Ai, que pena que você que tá aí em casa... E o Renato não desligou, não fechou o microfone. Que pena que você que tá pedalando, correndo, tá no trânsito, não pôde ouvir. Mas eu queria começar com uma pergunta, seu Jaziel Botelho, ao longo dos seus 72 anos... E nos últimos anos o senhor tem falado muito sobre sexualidade na Bíblia. A Bíblia fala de sexo? Muito. Muito? Muito. Fala mais sobre isso. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Porque o sexo é vida, né? Uma das coisas que mais o Satanás, digamos assim, o inimigo, quis destruir no ser humano é a sexualidade, porque tem a ver com a reprodução, com a vida, tem a ver com o Criador, né? Criar uma vida. O homem é doido para criar um robô. Não sei se você já percebeu que todo robô quer ser homem, né?
Mas o homem tem esse poder divino de fazer uma outra vida e através de sexo. E todas as coisas teve consequências. Mas o sexo... Já pensou se depois da queda Deus falasse, vai doer? Aí acabava com a humanidade, né? Mas se doer pouquinho, não, né? Assim... Toda sexualidade tem que doer um pouquinho, né? Quem falava isso era o professor meu, Ricardo Quadros Gouveia. Ele falava, toda sexualidade tem um pouquinho de dor. Amor é cristão, sexo é pagão. O problema é que tanto evangélicos como católicos só veem a parte que a Bíblia proíbe. Né? Como se fosse proibido, mas a proibição bíblica não é uma proibição para você não ter prazer, é uma prevenção, é uma proteção, na verdade é uma proteção para aquilo que é muito importante. A gente tem uma relação, né? A gente é conhecido como o povo do não pode, né? E tudo começa pelo não. E a gente tem até essa relação ela é negativa com muitas coisas que são, na verdade, uma bênção para nós. O sexo é uma dessas coisas, desses presentes que nós temos. E a perspectiva é quase sempre do não. Isso não. E a gente tem que lidar sempre com explicações e tá sempre preso nesse tabu. Exatamente. A Bíblia fala... Hoje eu trabalho mais com a parte positiva das Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, as pessoas quando começam a frequentar a igreja, uma das perguntas da juventude é como é que é? Eu vou ter que parar de transar, coisas assim. E como é que a gente começa um relacionamento com as regras? Geralmente você começa com a graça, com o amor, com a liberdade, o afeto. E me parece, talvez... começando a pensar como a Bíblia introduz esse assunto no Éden, que é com uma forma muito mais leve do que... Ou nem introduz no Éden, a gente que jogou isso como algo do Éden, uma coisa muito mais leve do que a gente tradicionalmente na religião traz, né? Uma história que aconteceu comigo, eu estava servindo o exército, então, com 19 anos, tinha me convertido com 17, e aí pouco tempo ali de caminhada, mas foi muito interessante, porque aí tinha um cara que era bem crentão, assim, na minha turma no exército, e aí os caras do meu grupamento ficavam assim, e aí, quer dizer que lá na sua igreja não pode fazer sexo? E ele, não, e o pessoal ficava debochando disso. Aí eles sabiam que eu era cristão também, e aí chegaram, e aí, você, Pavani, que era meu nome lá, e aí, Pavani, na sua igreja pode fazer sexo? Eu falei, opa! Não só pode, como deve. Aí os caras caíram numa gargalhada e começaram a zoar o outro. Eu falei, principalmente depois do casamento. Aí o pessoal já deu aquela... Ficou meio assim, caiu um pouco a graça, né? Mas essa ideia do poder e do não poder, como o Júnior falou, né? Essa coisa que às vezes o pessoal fica, é a religião do não pode. Não, é claro que pode. Inclusive tem um jeito muito legal de viver isso. Por exemplo, a gente sabe que o fruto proibido, né? Que estava lá no pomar do Éden, ele por muito tempo foi interpretado ainda de uma forma maior pela Igreja Católica, mas pelo protestantismo também. Mas está no consciente coletivo. Isso, como a sexualidade, né? A maçã mordida, esse negócio da mulher ter levado ao homem. Então todo esse negócio de sexualidade. E a gente sabe que quando a gente vai estudar profundamente, teologicamente, não é. Não tem nada a ver. Mas uma pergunta eu queria te provocar aqui sobre por que então que uma das primeiras reações pós-queda é a vergonha da nudez. Porque se não tem a ver com a sexualidade, o que tem a ver essa vergonha com a nudez? Não pensei nisso não, viu? Não tem motivo. Porque quando... Por que tá com vergonha? Mas é que a gente sempre ressalta o negativo. Por que você não pergunta qual foi a reação do homem quando viu a mulher? Entendeu? Que é uma reação fantástica. É uma expressão que ele usa que não tem tradução do hebraico. Fazer orgasmo. Nem foi em hebraico, não foi em hebraico. Você tá falando que é quando ele dorme, tira da costela, faz... Eva, que não tinha nem esse nome ainda, né? A mulher, né? Era fêmea, né? E aí o texto fala que ele olha Adão quando acorda. Olha, ele tem faz uma expressão. Tem uma expressão que... Antes dele quase fazer um poema... Uau!
um uau, né? É uma expressão assim que é um desejo. Ele a desejou, coisa que ele não desejou antes. Os animais, as fêmeas. Isso é uma coisa muito legal. Fala um pouco sobre isso. É muito legal e tem um toque de humor. Porque o homem via os animais foram feitos antes do homem. Isso é interessante. E Deus, diz o texto que Deus viu que ele estava sozinho e disse, vou fazer uma disjuntora. Mas não fez ele dormir. Antes disso, trouxe os animais para ele dar nomes. É quase como um sanduíche, né? O texto decide que fala que Deus vai fazer uma auxiliadora e traz os animais para ele nominar, né? Para ele dar nome. Examinar e nominar. Aham. E então, no fim desse exame, que a gente não sabe quanto tempo foi, conclui-se que não se achou uma fêmea para o homem. Nesse momento a gente vê, nasce em Adão, porque ele está fazendo esse trabalho de nomear os animais e perceber que cada animal tem o seu correspondente, nasce nele, ele tem uma santa expectativa. Está faltando alguma coisa. Porque se todos têm o seu correspondente, não é natural que para mim falte. E aí ele começa a perceber, essa santa expectativa faz parte desse uau. Amor é cristão, sexo é pagão. Deixa eu voltar ao texto aqui. E você fala... Quer dizer que você acredita que no texto está sugerindo que quase como de forma pedagógica ou humorada, como você falou, Deus leva aos casais dos animais para Adão ganhar um gosto, mas também perceber que ele está sozinho e que aquilo não era para ele? Isso aí a gente vai longe. Porque, primeiro, que os animais não eram selvagens, eram animais domésticos. Então, a serpente mesmo era um animal de criação. Hoje você tem um cachorrinho que é seu animal de estimação, que você dorme com ele, você transfere todo o sentimento de filho e de tudo pro seu cachorrinho, pro seu gatinho. E isso não... Agora, imagina no Éden com aqueles animais maravilhosos. Entendeu? Então, só que não tinha queda, então não havia a bestialidade, não tinha atração do humano pelo animal. Por mais maravilhoso que fosse o animal, a serpente era maravilhosa. Essa questão da serpente, de ser esse asco que a gente tem, isso foi depois da queda, porque foi usada por Satanás. Mas a serpente era um animal maravilhoso, era um animal de estimação do casal. Eva era amiguinha da serpente. E ela tinha sido criada antes dela. E falou, eu sei de tudo aqui. Eu te dou a receita aqui das melhores frutas. Das melhores saladas de frutas. Entendeu? É interessante que o texto fala assim, todavia não se encontrou para o homem alguém que se auxiliasse e lhe correspondesse, né? Então, de uma isso forma... é tradução auxiliadora, é uma linguagem erudita, né? Não se encontrou a sua fêmea. Você fala que a gente sempre dá ênfase no lado ruim da Bíblia. Negativo. O nosso objetivo do podcast é tentar falar de tudo, não só do lado bom, falar do lado... A Bíblia está aí para ser exposta por completo e nos ensinar, né? Então você tem esse lado dessa atração sexual que Adão teve por Eva, que às vezes não tem nem a expressão... E todo macho tem pela fêmea. Essa atração, a religião fez dessa atração um erro, um pecado, uma fraqueza. Eu gosto quando você falava que quando você era mais jovem, você ia na frente nos apelos pedindo para Deus tirar essa atração. Você lembra que você falava isso? Graças a Deus, Deus não ouve todas as nossas orações, né? Foi ensinado isso, que é essa atração. Então, isso se coloca no adolescente, né? E a atração, o desejo, isso é sadio, isso é de Deus, né? Foi Ele que fez isso. Agora, é claro que houve uma queda aí. A maneira como a gente lida com isso. Exatamente. Né, Você não pode ficar aí desejando, embora que você deseje todas as mulheres, principalmente as bonitas e gostosas, mas você não pode expressar isso. Isso você só pode sentir no seu quarto secreto. É no seu quarto secreto. E é lá que a gente pede perdão a Deus, né? Senhor, eu sei que não é pecado, mas me perdoa. Mas não é pecado, não? Aí tem uma questão também, né? Desejar... Até onde é o pecado? Porque assim, eu estou tentando fazer
fazer assim sei lá, se é o advogado do diabo ou de Deus mesmo. Se atração sexual, isso estamos falando de tudo. Porque nem de casado ou solteiro, compromissado, e ele não é em si um pecado. Eu concordo plenamente, a Bíblia vai mostrando isso. Mas até onde? Até onde, Gustavo, que isso não seria? Então eu acho muito interessante até dentro dessa pergunta, retomando aquilo que foi falado da vergonha da nudez, né? Que é um pouco disso. O ambiente em que Deus cria o ser humano, a humanidade, é um ambiente, como diz lá em Gênesis, a sua imagem e semelhança, né? O homem e a mulher, a humanidade, que era macho e fêmea, em duas pessoas diferentes. Certo. Assim como Deus é em pessoas diferentes, é uno e é em pessoas diferentes, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele cria o ser humano essa unidade coletiva. Esse macho e fêmea, essa coisa que é uma só, mas ao mesmo tempo é diferente. E eu acho muito interessante essa interpretação como a imagem e semelhança de Deus, porque o texto lá de Gênesis, né, 1:28, vai falar sobre isso, né? A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Mas então eu acho que esse é o critério, a intimidade, esse amor, esse cuidado, esse compromisso um com o outro. Então, na queda, é a primeira coisa que rompe. Então, aquilo que me é mais íntimo, aquilo que me é mais vulnerável ou mais sensível, inclusive fisicamente sensível, eu agora preciso proteger. Que isso pode ser alvo agora de alguém que pode querer o meu mal. Então eu perco a cumplicidade e passo a precisar agora me proteger. E aí quando eu vejo que a mulher, né, leva a pior na queda, eu acho que, na verdade, porque na complementariedade ali, ela acredito que tem aspectos mais sensíveis da mulher mesmo. E aí ela leva pior, por isso que aí o macho agora vai dominar sobre ela. Não porque é uma ordem de Deus, mas porque agora ela vai levar pior numa queda de braço, né? Aquela que deveria ser talvez protegida por um determinado aspecto, ela passa a ser agora mais vulnerável. Mais exposta. Mais exposta, né? Então, não levando para um machismo, uma lógica, não nesse sentido eu tô falando no sentido de proteção, assim como a gente protege uma criança, uma coisa um amigo. Que eu gosto, que a gente conversou um tempo atrás, Gustavo, é sobre a queda. Ela não... As pessoas, eu acho que a religião ela é muito simplista. Ela quer... Uma perda de tempo. Não. Ela quer fazer preto no branco, sendo que é 50 cor de cinza, né, velho? Não tem esse preto Põe no branco. 50 não é binário, né? Não é binário. Então a gente faz assim, a queda atrapalhou a sexualidade, agora a gente tem gente que gosta do mesmo sexo, isso atrapalhou tudo. E é porque... E aí o cara acha que ele, por ser hétero, ele é evoluído sexualmente. Ele tá resolvido. Ele tá resolvido. Ele não tem essa distorção, como se a heterossexualidade não pudesse ser como se fosse A gente não estuda a queda. A gente não tem noção do que foi a queda. Por isso que não existe. Deus só podia resolver o problema da queda com a graça. Não tem outro jeito. Não tem outra possibilidade de retorno. Não tem outra. Então, isso é importante. Ninguém tá saudável, né? Nesse não, sentido. ninguém tá Os saudável. teólogos protestantes falam dessa deturpação total, mas que eles às vezes ficam muito na teoria. Mas a sexualidade toda do ser humano foi afetada, não é, Gustavo? O ser humano todo, não só a sexualidade, a psique, os sentimentos, as emoções, o físico, inclusive o físico. Então até a nossa heterossexualidade foi afetada. A gente acha que a gente tá certo, mas não, a gente já não sabe mais se relacionar com o sexo oposto da forma com que Deus planejou. E não estamos falando só sobre só sobre assim, tem gente que é hétero, mas tem problema porque gosta de muita mulher. Mas é porque, às vezes, ele não trata a esposa que ele ama do jeito correto. Então, não existe... A pessoa precisa de salvação, sendo homossexual, sendo hétero. A pessoa ainda não entendeu que precisa refazer a mente, a vida, a concepção sexual. Não há terapia que resolve. Você fala sobre reformatar, entrou um vírus. Você sempre usa esse tipo de linguagem. Exatamente. Que precisa... Nós temos na nossa mente um programa pirata. É isso que eu uso. Um programa pirata com respeito a várias coisas, inclusive da sexualidade. Mas você sabe que a criação, do ponto de vista da mitologia grega, que é muito interessante, olha, diz que Deus fez o homem com 4 braços, com 4
caverna. Você já leu isso? E daí o homem desobedeceu, não sei o que ele fez. Aí Deus, para castigar, dividiu ele. E daí surgiu o homem e a mulher. E a ideia de alma gêmea também, às vezes, vem daí, né? Eu vou encontrar minha outra metade. E a Bíblia diz isso mesmo, né? Quando Deus chamava... Não fala de alma gêmeas, mas fala de complementariedade, né? Não, mas é mais do que alma gêmea. Deus chamava Adão e vinham os dois. É como se chamasse o casal. É o conceito de uma só carne, né? E Adão... Uma só carne, que a gente não sabe o que é isso. Adão, no Antigo Testamento, é a palavra que é usada para a humanidade, né? Para a humanidade. Então, então, às vezes, está se referindo a uma pessoa, que a gente fala Adão, sempre do ponto de vista pessoal, né? Uma pessoa chamada Adão, mas principalmente nos 3 primeiros capítulos, antes da queda, quando fala Adão, está falando dos dois. É muito interessante. Não tem o nome Eva. Mas uma coisa que é interessante, falando da Bíblia, que no fim a gente precisa tomar cuidado para isso. A Bíblia, ela cuida do ser humano, né? E na área sexual, por exemplo, as proibições. O adultério, olha que interessante, não é contra o sexo. O adultério não é uma relação sexual. O adultério é você desmanchar uma família, desmanchar um casal. Entendeu? O cara podia desejar uma virgem e se transasse com ela, casava, pronto, tava tudo certo. Isso é uma coisa que... Ele não podia desejar uma casada. Então, só para porque ele estaria destruindo um relacionamento. Você está falando da poligamia, que realmente no Antigo Testamento não se fala muito disso. Você pega o rei Davi ou o rei Salomão e ele vai ter várias mulheres e isso a Bíblia nenhuma vez condena. Disse que é errado. Não diz que é errado, pelo menos no Antigo Testamento não. Ele via as mulheres, desejava e não as possuía. O que era errado era fazer aliança. Chamava para o casamento. O que era ele errado, assumia a responsabilidade. O que era errado claramente é casar com uma mulher de outra nação. De outra sem ser judia, né? Sem ser do povo, como aliança que os reis faziam. O Salomão fez isso. E acabou sendo o começo também da sua queda. Mas trouxe também coisas boas, porque provavelmente foi transando com uma dessas. Ele descobriu o orgasmo feminino. É uma tese, né? É uma tese, mas são de estudiosos. E por isso ele escreve Cântico dos Cânticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Tá, mas eu só queria voltar um pouco, tirando essa tese que não tem nada de bíblico. Eu queria que você falasse um pouco sobre o conceito bíblico do abandono de lar como adultério. Porque isso não ficou... A gente mudou de assunto rápido, mas isso é importante trazer, que você não está amenizando o adultério sexual. Você não tá falando que não tem problema transar contra. O problema é quando é o sexo sem compromisso. Porque aí pega até a sociedade contemporânea. Porque é exatamente isso que ao longo da Bíblia, eu percebo ao ler, Deus está falando, não é para isso que eu criei o sexo sem compromisso. Não é. Ele tem prazer, mas ele por isso que um judeu, quando ele ia ter relação sexual com alguém, ele tem que casar e ele ia trazendo alguns queriam ter um harém sem ter responsabilidade do amor, de cuidar, de ter ali. Então aí ele fazia o adultério, porque assim, é um jeito de ter o sexo sem ter a responsabilidade, que tem tudo a ver com os dias de hoje. E é muito interessante porque os que eram geralmente polígamos, você vê nas pessoas com mais posses. É uma forma de dizer assim, como existe em alguns países até hoje. Quer dizer, você pode ter quantas mulheres você quiser para o homem. Desde que possa sustentá-la. Né? Desde que possa sustentá-la. E parece que nessa época era um pouco isso que circulava na mente das pessoas. Então você vê pessoas que tinham mais de uma mulher, mas geralmente o cara tinha que bancar. Porque o importante é a família, a propriedade. Agora, olha uma coisa, por exemplo, os americanos, e a gente também. Nos Estados Unidos, o muçulmano não pode ter 5 esposas, certo? É contra a lei, o cara é preso.
Só que o americano, ele pode ter 8 esposas. Desde que ele case, divorcie, case de novo, divorcie, case de novo, divorcie, case... Isso não é uma hipocrisia? Quer dizer, o meu irmão muçulmano que sustenta as 5 esposas não pode. Isso está errado, isso é pecado. Isso Aí é dele se ele largar alguém. Contra de Deus. Tá certo que a religião encontra, ele inventa alguma coisa ali e larga. Eu posso ter 5, 6, 7 esposas, isso de cabeça erguida. O Trump, quantas esposas já teve? E o adultério é a quebra da família. Quando não é isso, quando é sexo que não está tomando a mulher do outro, porque é tomar a mulher do outro, aí já é prostituição, ou se não for casado é fornicação. E você vê no Velho Testamento, não há tanto castigo rigoroso para uma relação sexual, mesmo fora do casamento. O que Deus abomina é o repúdio, é você abandonar a sua esposa, né? E nem fala do esposo. Isso talvez seja um pouco machista. Não, na verdade ele está protegendo a cultura da época. A mulher não trabalhava para ganhar dinheiro, né? Ela trabalhava muito na tua casa, na lavoura, tudo. Então é um jeito da lei. A lei é muito pelo contrário, já era uma, como se diz hoje, a discriminação positiva. Ela é uma proteção da mulher. Proteção da mulher, da família culturas... e do povo. Esse povo é diferente. Esse povo tem família, tem base, que vai dar a sociedade. Se você destruir a família, você destrói a nação, você destrói tudo. Que tipo de valor é esse? Porque ela é valorizada nominalmente com pessoas que... Eu acho assim... Não entrando muito na política, mas entrando também um pouco, é como a religião consegue fingir que está valorizando, mas não valoriza de fato. É só o evangelho. A pessoa fala que estamos a favor da família, mas já trocou 3 vezes de... É o que você falou do Trump. Trocou 3 vezes de mulher e tá com uma novinha. Ele fala do valor à família, mas todo mundo sabe que ele vai no prostíbulo ali. Ele é a favor da família, mas ele está destruindo a família porque ele não está dando uma sociedade com condição do filho ficar em casa, ele vai ter que sair para trabalhar, ele fala a favor da família. Então, que família é essa? De novo, a religiosidade, ela finge que é a favor da família. Moral, né? Só é uma moral, questão, mas ela é tão... É aparência. Ela é tão destruidora quanto esse pensamento liberal que não existe família. Libertinagem. Que não existe modelo. Os dois são corrompidos. Que eu acho que esse é o problema quando a gente cai nessa ilusão. A gente está vivendo um tempo no Brasil que fake de discurso, mas que Jesus falaria, vocês falam e nem vocês entram no discurso de vocês. É aquilo que ele fala para os fariseus. Vocês fecham a porta, mas nem vocês. É lógico que quando os fariseus estavam fechando a porta do céu, eles estavam... os mosquitos e deixa passar os caminhos. Então, assim, eu penso que isso fica para a gente pensar até o segundo bloco. Só uma coisa para guardar. Fiquei pensando aqui. Não há uma família na Bíblia que deu certo sendo polígama. Aliás, nem monogâmica. Nem monogâmica, é verdade. Pensando agora em Salomão, principalmente Cantares. Cantares é um livro que quase não entrou na Bíblia, né? Entrou em discussão. Às vezes a gente, os teólogos na história, coloca um paralelo forçando, não que não seja, mas às vezes quer dar o valor de Cantares só entre Israel e Deus, ou a igreja e o Cristo, né? Sendo que ali é uma história romântica, é uma história sexual, e de fantasia sexual, e é uma história bonita de um dos reis de Israel. Por que, Jaziel, Cantares está na Bíblia? O que fala Cantares? Porque, no fundo, eu descobri que pouca gente lê Cantares. Primeiro, eu não chamo de Cantares. É aquelas traduções que a gente vai... Porque o texto literal é Cântico dos Cânticos. Entendeu? Está escrito no hebraico Cântico dos Cânticos. Não tem Cantares. Isso é um título que deram.
A gente não sabe muito, porque não há muito estudo em cima de Cântico dos Cânticos. Ele tem todo um contexto humano, né? Não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas para mim Cântico dos Cânticos é uma das maiores revelações, porque Salomão era poeta, não é, Paulo? Era. E assim, ele era um homem, filho de Davi, né? Então era um poeta de mão cheia. Mas além disso, ele tinha muita inteligência. A Bíblia fala que ele tinha uma mente brilhante. Escreveu mais de 1000 provérbios, essa coisa toda. Então, e ele teve muita experiência sexual. Se alguém que entende de sexo é Salomão. A não ser que a gente não acredite que seja verdade, que ele teve A Bíblia descreve que era 700 esposas e 300 concubinas. Que concubinas é uma palavra que a gente não conhece, mas é mais ou menos assim. Se ele quisesse as concubinas, ele podia ter também. Estava sob a proteção dele. Uma conta que eu fiz na minha adolescência Não é fala que, isso, não. ele, se ele transasse com uma por dia, Não, ele voltava fala a isso, outra não. depois de 3 anos e meio. Não, todo Como é que adolescente você faz fala essa isso conta. para um cara de Todo 70 adolescente anos? faz essa conta. E se ele transa como um por semana, que é uma média boa aí, ele volta só no final da Você vida. já fez a conta de quantas que fala vezes isso. você transou? Já alguém de vocês Mas já você sabe, fez? lógico que eu fiz. A gente faz o seguinte, eu fui muito bem orientado, que quando eu casei, toda vez que eu transava, eu botava um feijão dentro de um pote. E eu comecei, logo na lua de mel, já foi uns 10 feijões. E a gente vai pôr, depois de 3 anos de casado... O potinho de Yakult já mudou, tá cheio mudou. Depois de 3 anos de casado, fui orientado a tirar um feijão toda vez que eu transasse. Sim, e daí? E assim, não chegou nem um décimo de... Dizem que a gente gasta a vida toda pra esvaziar. Não, mas eu não tenho essa conta, não. Mas então, Cântico dos Cânticos, olha a palavra, cântico, não é uma literatura. Cânticos é para ser cantado, é uma sinfonia. É uma sinfonia sobre o sexo. É uma coisa assim que a gente, por mais que estude, a gente... É que nem a graça de Deus, a gente nunca vai entender direito. Conceito que vai É um resolver. funk? Ladies and gentlemen. É com uma letra sexualizada, tipo um funk? Assim, só pra entender. Não, e você pode ver, são 8 capítulos, porque não tem nada a ver. O capítulo foi dividido depois. Na verdade, Mas, geralmente são tem as 6 cânticos. estrofes. São 6 cânticos. 6. E esses 6 cânticos são as preliminares sexuais. Para a audiência. Fala aí, audiência. Pessoal, olha... Salomão valoriza as preliminares. Valoriza? Você sabe quanto custa uma relação em Cântico dos Cânticos, uma relação sexual? Quanto custa? Qual é o custo dessa relação? Em termos de grana. Não, como é que você fez esse custo? Chegou Ô, nesse louco, meu! orçamento. Desde da vestimenta, aos perfumes, a toda a decoração do quarto, a toda uma preparação de depilação, de Foi Salomão higiene. que começou os cânticos eróticos? Os cânticos. Os cânticos. Cânticos dos cânticos. Entendeu? Quer dizer, eram perfumes caríssimos, nardo. A gente usa Rexona. Os tecidos. Então, ele usa tudo isso É meio sexualidade de ostentação. É o rei falando, olha, eu tô te tentando preparar o melhor pra você e você não me quer. A Sulamita diz pra ele, leva-me... Tá, pera, resume um pouco o Cântico dos Cânticos. Você tá teologizando? Não. E a gente precisa, as pessoas não leram. Eu só tô falando pra você falar. É a história de um homem apaixonado, certo? Um homem apaixonado por uma mulher. Salomão tá dizendo o trabalho que dá pra ter uma relação sexual, é isso? Depois de casar? Exatamente. Não é vapt-vupt, não. É toda uma sinfonia. Assim, você pensa numa sinfonia que começa suave, vai. E quando termina com aquela apoteose. Então, no clímax. Então, o capítulo 6 é o clímax. É quando ele fala pra ela, cante pra mim. Cante pra E o que é esse cântico?
Kant, eu interpreto que é o orgasmo feminino. Coisa que Salomão descobriu e o Espírito Santo inspirou ele para que ele escrevesse. Só que ninguém percebeu, ninguém entende, porque a sexualidade era com tanto tabu, quer dizer, a gente tem, como Paulo revela. Mas naquela época não era muito de tabu. Na época de Salomão. Mulher, Pro orgasmo, né? Da questão mulher. do orgasmo da mulher. A mulher não sentia orgasmo. Ô, Marcos, a mulher sente orgasmo, sabe há quanto tempo? Dizem que 70 anos atrás. 50, 60 anos. E pelo menos que elas começaram a relatar, né? E muitas mulheres hoje, com toda essa permissividade, elas não sabem o que é orgasmo. Às vezes fora, dentro do contexto da igreja e às vezes No fora. contexto da igreja, fora também. E agora com toda essa violência aí contra a mulher, nossa, vai diminuir a questão do orgasmo feminino. Então, Cântico dos Cânticos é uma sinfonia. E ele canta para ela, que a gente lê não percebe isso. Ele faz um solo, ela responde. Depois vem o coral cantando. Imagina cantar, o coral da igreja cantar no culto. Sobre a sexualidade, a maravilha seus peitos são maravilhosos. Não, tem umas partes de peito que eu já ouvi falar que teve um país que censurou cantares, né? O Cântico dos Cânticos, para menores. A gente entender se a gente censurava, é isso? Outro detalhe. Na nossa cultura, só o macho, o homem, que elogia o corpo da mulher. Em Cântico dos Cânticos, ela elogia o corpo dele. Elogia o pênis dele. Não leio mais. A galera vai todo mundo Aí ler. é que está. Olha, Cântico dos Cânticos. Ela chama o pênis. Pois é. Vai terminar o podcast, todo mundo vai ler. Por isso que eles... Você tá de brincadeira que a juventude tem esse livro à disposição. Tantos séculos. Um pai e uma mãe vai falar, nossa, olha que bonito aquele jovem tá lendo a Bíblia. Hoje à E noite tá vai ali pra ele acontecer. poder ler e ele tá... não acredito. Amor é cristão, sexo é pagão. Mas Muito então, libertador. passa pela educação a questão da sexualidade. É proibido não é porque é pecado, é proibido porque é bom demais. Excelente. Essa é a ideia das escrituras. Eu gosto de falar isso porque isso choca mesmo. Ela chama o pênis dele de ferrolho do palácio. Não é o ferrolho da casa, da minha casa, minha vida. Vocês estão brincando? Você sabe como é que Salomão chama a vagina dela? Fala, continua, José. Tá interessante essa história. Ai, jardim secreto, pomar. Pra fazer Onde pintura, o jardim secreto? Onde eu vou entrar e comer todas as frutas. Essas mais de mesa. Paulo, você não faria uma poesia maior? Se o pastor melhor. da minha igreja Nossa, ouvisse se Paulo isso, fizesse uma música em Cântico dos Cânticos, Duvido, Paulo. ele se... Seria sucesso por alguns, total. ele seria... ou considerado funk, né? Por alguns ele Considerado seria funk pesadão. rejeitado, mas... A gente tá mais ou menos brincando, eu sei que você tá falando muito sério, mas e Não, você... eu tô brincando também, mas é verdade isso. É verdade, tá lá. não, eu sei que você tá... E outra coisa, Ai, meu Deus. Aumentando, mas não é nada demais. Proibidão, vai ser é um que podcast isso, proibidão. Ó, isso não é só ele. Ele fala que todos os casais deveriam experimentar isso. Isso aí é como você sair da lei e experimentar a graça. É coisa tão séria que é algo maravilhoso que é revelado, que ele descobre. Por isso que você pode interpretar espiritualmente. Porque é o orgasmo da igreja com Jesus. É o orgasmo de Jesus com a igreja. É o relacionamento. Só que é uma coisa física, humana. Mas quando você está adorando a Deus, tem momentos que você Transcende. transcende. Exato, essa é a palavra. Transcende. é o Você mais perto do transcendiu. transcendental que a gente tem, Zezé, no corpo Exatamente. físico. Isso é um orgasmo espiritual. Por isso que as religiões pagãs, eles usavam a prostituição, o sexo e o orgasmo como um jeito de atingir os céus, Sagrado, os deuses. Dá né? importância aí. É verdade. Só que distorcido Você nesse sabia sentido. que Lógico, no Velho distorcido. Testamento tinha os postes ídolos? Você sabe o que eram postes ídolos, né? O que é um poste ídolo? Fala para nossos... Era um nosso... pênis Ai, meu grande
enorme de 5 Pênis? pênis. Ah, então E eles eles- adoravam Baal com pênis? Eles não necessariamente Postiço? Baal, mas tinha os do Baal, eu tô postes brincando aqui, mas era o Não, era o poste ídolo. Mas por que Foi? isso? Porque Poste eles ídolo. acreditavam que o Deus da fertilidade. tinha uma relação com a terra e Fertilizava a terra. e engravidava a terra, então vinha Mas as então Baal era colheitas. a mulher, porque quem tinha o pênis não era a terra? Não, o que Baal, é o o poste? Baal que ele é sempre representado com um falo, né? Não, o Que Deus nada é mais que é do que uma era o figura falo. de um Deus é pênis que tinha o pênis, estilizado. não era, a terra era Até fêmea. porque a terra cultura era era fêmea. machista, né? Nascia a A terra planta, sempre foi nascia o útero. a planta do útero da terra, É né? muito legal ver no Antigo porque isso Testamento. é muito a gente forte, não percebe cara. isso, a gente lendo Elias, lendo todos os profetas, como Deus castiga o povo quando ele está começando a partir para essa área sexual de adoração. Deus sempre dá seca, porque ele fala assim, não é isso que é a fertilidade, não é isso que é o Não é isso que vai trazer, né, a vida, a vida, e não Porque é pra só isso a que- revelação bíblica que diz o lugar do sexo, que Deus que fez o sexo e é uma coisa sadia Sagrada, e tudo. né? Não, Os e é tão outros interessante que a povos não revelação tinham esse- bíblica é lugar quase de dizendo, intimidade, eu né? fiz o sexo, é maravilhoso, mas eu tô dando pra vocês. Não precisa usar isso comigo. Quase assim, né? É algo conquistar pro favores casamento, não divinos conseguir ou a pra- favor divino. Eu acho isso muito interessante. Amor é cristão, sexo é pagão. Quando você entra em Jesus, aí a coisa fica mais transcendente. Quer dizer, Jesus, primeiro com a encarnação, que é um negócio que a gente nem vai conversar sobre isso, porque é complicadíssimo, né? Eu brinco com jovens que solteiro não entra no céu, né? E a turma fica assim, né? É muita Como assim? polêmica Como isso, assim, né? né? Solteiro não entra no céu. Porque em Apocalipse diz que vai haver, antes da gente entrar no novo céu, nova terra, vai ter uma festa de casamento, que é a noiva com Cristo, né? E uma vez eu estava falando isso, aí uma irmã falou assim, mas Jesus morreu solteiro. Então, vejam bem, a gente... Olha o programa pirata que tem na nossa cabeça. Jesus morreu solteiro. Então, Jesus não casou. Não casou. Então, é a mesma coisa que a gente critica o padre. Como é que o padre vai dar conselho para nós que somos casados, com filhos, família, tudo se ele não casou? Ele nem sabe o que é, pelo menos teoricamente, não sabe o que é sexo, não pratica isso. Como é que ele vai dar? Então a gente pensa isso de Jesus também. Jesus não transou. Jesus não teve filhos. Jesus não casou. As freiras são as esposas Jesus não de casou. Jesus. Como é que ele é o nosso modelo de homem? Resolve E aí essa a gente pra já joga já. pra Paulo também. Chupa né? Aí essa. Os dois maiores. Não, nesse podcast não pode Sexualizou usar. a conversa. Não pode, Essa não não pode. É mesmo? Essa manga, né, Esse José? Deixa eu pensar, manga. Esse é um programa pirata que tem na nossa cabeça, um programa religioso. Porque Jesus foi o homem que nasceu para casar. Assim como Adão precisava de uma companheira, Jesus também precisa de uma companheira. A Não igreja, é Maria né? Madalena, Também. Jazel? E não é Maria Madalena? Não é Maria Madalena, não. Como é que é isso? É uma noiva coletiva, como diz o Ariovaldo, entendeu? Quer dizer, Adão, olha como a coisa é tudo um todo, que tá tudo... Um dia a gente vai discutir, né? Começou em Gênesis, vão acabar em Apocalipse. Gênesis, Adão... já foi citado, né? Adão, quando dorme, ele dorme sozinho. Quando ele acorda com a noiva, ou a esposa dele. Isso Jesus fez. Jesus morreu sozinho na cruz, embora tivesse um do lado do outro, mas ele morre sozinho na cruz. Quando ele acorda com a noiva dele, maravilhosa, pura. Quem é essa? E não tem tradução quando ele faz. Agora, posso Faz. contar Tá bom, minha tá bom. heresia? Não, mas assim, espiritual, porque agora foi o ápice, assim, pelo menos eu senti o arrepio do Espírito Santo. E aí, continua, mas não estraga É que a tudo. coisa é tão séria. Quem é a noiva? Quem é a noiva? É a de- coisa A tão... noiva é a igreja, é isso que ele tá Sim, dizendo. mas é isso Claro que que eu é a tenho que igreja. chegar nesse Isso aí todos sabem, mas é mais do que isso. Jesus, na vida dele, ele ficou anônimo, digamos assim, até os 30 anos, certo? Só com aquela aparição dos 12 anos, mas anônimo.
30 anos ele começa o ministério. Quem que introduz Jesus no ministério? A mãe. João Batista. João Batista. A mãe tá guardando o segredo ali. João Batista. E o que João Batista diz de Jesus? Aí vem o noivo. O noivo. Então, Jesus já está noivo. Com 30 anos ele está noivo. Era a idade que o pessoal ficava noivo, os homens, geralmente, né? E assim, eu imagino Maria falando para Jesus, né? Gostei da intimidade. Genial. Fala assim porque sou sua mãe. Todos os seus primos já casaram, os seus amigos, e você não vai casar? E agora não está na Bíblia, mas eu imagino Jesus falando para a mãe: Mãe, eu vou casar, eu nasci para isso, eu sou o único homem depois de Adão que nasceu para ter uma companheira e me multiplicar para o meu pai, entendeu? Eu vou casar daqui a 2, 3 mil anos, né? Que é o casamento de Apocalipse. Mas eu interpreto que literalmente ele casou antes disso, que lá em Apocalipse é só a festa de casamento, a cerimônia já aconteceu. O texto hebraico tem isso. A troca da aliança, né? Uma nova aliança já aconteceu. Isso aconteceu em Caná da Galileia. Aquele casamento onde não aparecem os noivos, só aparece Jesus, só aparece o noivo. O vinho novo. E a noiva? A noiva estava lá? Não, ninguém não se cita. Não. A noiva de Jesus estava lá? Estava. Os discípulos. Porque depois que ele fez aquele milagre, diz o texto aí, eles creram que ele era o Messias. Então aquele foi o casamento de Jesus, um casamento simbólico, porque obviamente, não tem, figurado. Mas não tem muito. As pessoas, os teólogos batem cabeça, porque o primeiro milagre de Jesus não tem sentido. É um milagre sem sentido, entre aspas, assim. Deixa acabar o vinho. Mas vai ser uma tragédia, um casamento. Meu filho. E aí, o Salvador vai curar uns aleijados, uns cegos, assim, mas... mas é isso aí também... Não, só tô dizendo o seguinte... Que é uma coisa secundária, né? Essa é uma coisa... Irrelevante, parece irrelevante, né? Se você não percebe, principalmente porque é em João, então você tem sempre... O Evangelho de João não é um sinótico, você tem referências teológicas muito mais profundas. Se você não percebe isso, você passa desapercebido. Bom, a gente saiu do sexo para entrar numa coisa até, não digo maior, porque o sexo é enorme também. Mas assim, tudo isso é uma preparação para a eternidade. Porque aí eu quero fazer uma... Ele volta e vem buscar a sua noiva, né? Que é a família dele. E a família dele é a noiva dele, é a esposa dele. Nesse paralelo de Jesus, casamento e igreja... Aonde entra o sexo? O sexo entra em intimidade, em prazer. Seria o céu? Então, porque você vai casar... Não, o orgasmo seria o céu. O orgasmo é esse aperitivo do céu. Eu usei essa imagem. É um aperitivo. Quando a gente foi expulso do Éden, a gente foi condenado a uma vida de sofrimento, certo? Com o suor do teu rosto, você vai viver com isso. Mas eu vou deixar um aperitivo para você saber que existe um prazer. Algo que transcende tudo. Algo que é maravilhoso. Eu vou te deixar o orgasmo. Nós estamos, então, nas preliminares, muito é isso? mal nas preliminares. Deveríamos estar. Se a gente aprendesse as preliminares com o Cântico dos Cânticos, a gente estaria muito melhor. Agora, o orgasmo, para mim, é essa coisa divina. Você sabe que o que é orgasmo segundo a ciência? Um dos idiomas, não lembro agora qual que é, mas que diz que é a pequena morte, né? O orgasmo é uma pequena morte. Gente, que coisa... Quem disse isso? Mas é no sentido de que visão você da chega morte. num ponto... Você chega num ponto tão eu não sei forte você viu do isso, físico. mas a ciência, pelo menos por enquanto, diz que são 4 químicas acontecem na cabeça, no cérebro. Porque a primeira química faz você mudar o seu normal do seu corpo. A pressão sanguínea, a respiração. Aí a segunda química, eu não decorei os nomes, que prepara para o orgasmo, que é quase chegando ao platô. A terceira química é uma faísca. Você está preparado com um combustível e quando a faísca vem, você explode. Você explode, você pega fogo. A quarta química é como um extintor de incêndio que vem para te apagar.
Porque se não acontecer isso, se ele não te apagar, você apaga. Você morre. Nesse dia você está certo, você morre. Por isso que depois do orgasmo, o cara dorme imediatamente, né? Vou falar isso pra minha esposa. Tem que dormir mesmo. Então, pasme vocês, isso está escrito em Cântico dos Cânticos. Quando ele está falando do orgasmo, fala com fogo, a paixão é como fogo que não há rio que apague. E é o único texto em Cântico dos Cânticos que fala de Deus. O fogo aí é Deus. É um fogo divino. Por isso que a minha heresia é o seguinte, que para você sentir o orgasmo eterno, você tem que ter um corpo glorificado. Interessante, né? Porque senão você não aguenta. E muda a teologia do corpo, né? Geralmente a gente acha que a gente vai se livrar do corpo, mas a Bíblia fala da ressurreição do corpo, né? Ou o céu como se fosse um lugar para onde a gente vai que não é aqui, né? Mas você imagina que a Jerusalém desce do céu, o noivo desce do céu. Com devido respeito, o céu é um orgasmo eterno. Amor é cristão, sexo é pagão. É interessante que Apocalipse 22, né? Lá no final, diz assim que o Espírito e a noiva dizem, vem. Olha que legal. Vem, quase que convite. Quase que é alguém com tesão. Vamos pra sala do banquete. Não, vamos pra sala do banquete. Me leva até o fim. É isso, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Ô, mulherada, toma cuidado. 50 tons de cinza é fixe. Não, 50 tons de cinza, a Kama Sutra, isso é chinelo perto de Cântico dos Cânticos. Bota no bolso.